A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com imensa alegria que eu estou aqui ministrando essa que é a 11ª aula da EBD, o 4º trimestre, a última aula, no caso deste ano, minha, como professor. Eu gostaria aqui de agradecer a você, aluno, que tem acompanhado durante esse ano, que tem aprendido, assim como eu, sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração. E eu faço um convite a você que possa curvar a sua fronte e fazermos uma oração juntamente. Amém? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, como igreja, como escola, Deus, para poder, Senhor, aprender da Tua Palavra. Essa lição, Deus, que é tão maravilhosa, que fala sobre frutos do Espírito Santo. Oh, meu Deus, que o Senhor possa trazer luz, Senhor, a essa aula, que o Senhor possa, Deus amado, em nome de Jesus, trazer, Senhor, sabedoria, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha liberdade para ministrar, Senhor, em nossas vidas, nessa aula, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa aula, no caso, ela se intitula O Fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. O texto áureo dessa lição, ele está localizado em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A verdade aplicada é fundamental após a conversão andar em espírito, para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Essa verdade aplicada aqui, meus irmãos, quando a gente está olhando ela, quando nós estamos estudando a revista, a gente já vê como é fundamental isso. Ela é profunda, porque ela diz assim que é fundamental após a conversão. Não antes, mas após a conversão. O que é fundamental? O andar no Espírito, para vencer todas as adversidades da nossa vida. Então essa verdade aplicada aqui, meus irmãos, ela é tremenda, porque ela vai falar sobre o fruto do Espírito Santo usado por nós no dia a dia. Os objetivos dessa lição são 3. O primeiro dele é apresentar a importância do fruto do Espírito. O segundo é expor a necessidade de produzirmos fruto. Será que é necessário nós produzirmos esse fruto? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. E o terceiro é compreender que devemos frutificar em toda boa obra. Não basta uma obra, nós temos que frutificar em toda boa obra. Nós vamos estar vendo sobre isso também. Os textos de referência dessa lição, eles estão no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 13, que são os versos, capítulo 5, nos versos 13, 14, 16 e 22, que eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, que diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso está no verso 16. Aí já pulando para o 22, ele já diz sobre o fruto. E diz assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, caridade. Tem algumas versões que falam sobre o amor. Então essa versão que nos foi dada na revista fala sobre caridade. Mas entenda-se, amor também. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Algumas revistas, algumas traduções colocam como domínio próprio. Isso é tremendo, amados. A introdução, nós estudaremos na presente lição que o mesmo Espírito que concede os dons espirituais também quer produzir qualidades do caráter de Cristo para que sejamos conforme a imagem.
de Jesus Cristo para a glória de Deus. Esse conforme aqui, meus irmãos, ele fala da forma. A nossa forma de criatura, criados, feitura dele. Que nós possamos ser formatado, estarmos sobre a forma de Jesus Cristo. Esse sim é o intuito do Espírito Santo em usar o fruto do Espírito em nossas vidas. O ponto 1 dessa lição, nós vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. E dessa forma, eu quero começar a ler alguns trechos dessa revista. Se você tem essa revista, acompanhe comigo, juntamente comigo, na lição 11, página 74, que diz: o mesmo Espírito que aplica nos discípulos de Cristo a obra salvífica do Senhor, concede poder para anunciar o Evangelho, concede dons espirituais capacitando os salvos para a edificação da igreja. Então, ele concedeu poder para salvar, ele concedeu poder para ser usado e também ele produz nos mesmos o fruto com a qualidade do caráter de Cristo. Amados, quem produz o fruto em nós é o Espírito Santo. Nós não podemos produzir algo em nossas vidas, em Deus, que não seja através do Espírito Santo. Sendo assim, devemos ter o entendimento de que as nove virtudes referidas pelo apóstolo Paulo no Gálatas 5:22, que diz, são elementos de um mesmo fruto, como se fossem gomos de uma mesma fruta. Essa ilustração que o autor da revista coloca aqui é tremenda e perfeita, porque ele coloca como se fosse uma árvore, imagine comigo uma laranja, né, uma laranjeira, uma árvore, uma laranjeira frondosa, linda, bonita, aonde produz uma laranja. Então esse é o fruto do Espírito, vamos supor que é essa laranja. E o autor coloca como gomos as 9 atribuições do Espírito Santo, a 9 características do Espírito Santo são como gomos dessa fruta. E eu gostaria de ler no Evangelho, de João, capítulo 15, versos de 1 a 3, que diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ou seja, meus irmãos, se Jesus é a videira, o Pai, Deus Pai, é o lavrador, eu e você somos os frutos. Nós somos o fruto do Espírito. Cabe em Deus, cabe o Espírito Santo fazer a modificação na nossa vida, no nosso caráter, através dessas 9 atribuições. Certa feita, num seminário onde eu estudei, o professor falava a respeito do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, e ele falava, o fruto do Espírito Santo é o amor. Aí a gente começa a pensar, mas Gálatas 5:22 diz que são 9 os frutos do Espírito Santo. Mas a Bíblia, se você for olhar no livro de Gálatas, ela diz o fruto. Então notem que o amor de Deus, o amor ágape, o amor que fez com que o Senhor Jesus viesse à terra para salvar a mim, a salvar você que está vendo esse vídeo, essa aula, que você que está matriculado nessa escola, que Deus o ama. Deus, ele ama sobremaneiramente, que ele dá do fruto dele para as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados através dele, dessas 9 atribuições que nós vamos estar vendo agora. O ponto 1.1 dessa lição diz que Jesus nos escolheu para darmos fruto. João capítulo 15, nesse mesmo João que nós estamos estudando, só que no verso 16 ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que não deem fruto, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês
amem uns aos outros. Amados, então nós aprendemos aqui que nós não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu. E vamos mais além. O amor não é simplesmente algo que Deus está nos pedindo, mas é uma ordenança do Senhor para aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que andam em novidade de vida, aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse: ame o teu próximo, ame como a ti mesmo. Amém? Está aqui no verso 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém, queridos? Então, passando aqui para o 1.2 da lição, que diz assim: o fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. Olha que coisa tremenda. Então, nós vemos que Jesus, Ele nos dá o Consolador, o Espírito Santo, para que possa nos moldar, nos fazer com que nós entramos no molde de Cristo. Olha que coisa tremenda. E que também nós temos o fruto do Espírito, é a demonstração do Espírito na vida do crente. Irmãos, aqui pega nós, viu? Pega mesmo. Porque se eu sou cristão, se eu ando em novidade de vida, eu tenho que refletir o fruto do Espírito Santo. O objetivo de nós termos o fruto do Espírito em nossas vidas é refletirmos a face daquele que nos amolda segundo a sua forma. É a videira, nós somos o fruto. Ele é a videira, nós somos o fruto da vide. O Pai é o lavrador, como nós lemos agorinha, né? Então, meus amados, é esse o objetivo do Espírito Santo, trazer nós para dentro da videira, para dentro da vinha, nos amoldando de uma forma que nós possamos estar exaltando a Cristo, e não só exaltando ao Pai, mas também passando a característica dele, a impressão de Cristo em nossas vidas. Amém? Pastor Antônio Gilberto diz: de que tipo de fruto Jesus está falando em João, capítulo 15, verso de 1 a 16. Nós lemos o início, 1, 2, 3, capítulo 15, verso 1, 2, 3, e lemos o 16. Mas o pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: mas qual é o fruto que Jesus está falando? João, ali no Evangelho de João, capítulo 15, ele fala do fruto, mas aí o pastor Antônio, ele diz assim: a resposta nos é dada em Gálatas, que é onde nós lemos, que é nosso texto áureo da lição, que diz: o fruto do Espírito é caridade, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, entendendo como domínio próprio também. Em outras palavras, o fruto do Espírito é no crente a existência de um caráter semelhante ao de Cristo. Então, quando nós somos salvos, e não é uma escolha vinda do céu para nós, que o Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele nos amolda. Ele vai nos moldar para que nós possamos refletir Cristo na nossa vida, segundo as nossas atitudes, pelas nossas escolhas, com a nossa fé. Todos esses 9 frutos que nós estamos vendo, o principal sendo, ou o primeiro, amor. Amém? E é a expressão externa da natureza santa de Deus no crente. 1.3 diz: Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, meus amados, quando ele mandava cartas, ele sempre estava falando sobre isso, sobre o fruto, sobre os dons, sobre a paz, sobre fé, sobre temperança, sobre o domínio da carne, que é algo tão tremendo que nós temos, que a carne que está ali toda hora pulsando. Quando você está no trânsito, recebe uma fechada, já dá uma vontade de fazer algo que não agrada a Deus. Então é a temperança, é o domínio próprio, e é isso tudo, é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre isso. E nós, aqui no ponto 1.3 diz: em contraste com as obras da carne, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação de amadurecimento na vida do crente.
Ou seja, é algo natural, uma implicação natural. É natural que o crente viva o fruto do Espírito. É natural que aquele que anda em Cristo fique parecido com Ele. A gente nota que muitas pessoas, o casal principalmente, você nota que o casamento, quando você encontra o marido separado da mulher, que estão vivendo uma união estável já de longa data, você vê que ele, separadamente da mulher, você olha que ele tem característica dela. E ela, através de gestos, através até mesmo de um olhar, ela tem também a característica dele. Por quê? É a semelhança, é aquilo que anda junto, que tem a comunhão, aquele amor que o envolve, a aliança deles. E assim é nós com Cristo, amados. Com Jesus, quando nós andamos com Cristo, não existe como a gente andar separado do fruto do Espírito. Nós temos que refletir o amor, nós temos que refletir a bondade, nós temos que refletir a fé, a temperança. Isso é o fruto do Espírito Santo. E um pouquinho mais à frente, o autor da revista, ele fala aqui de uma forma tremenda, que ele coloca como sendo três formas desses nove frutos que nós vamos estar vendo, ele dividiu em três. Ele coloca assim, ó, se bem observado, podemos notar uma tríplice divisão entre as 9 qualidades do Espírito Santo. A saber, o primeiro, relacionamento com Deus, que envolve a caridade, o amor, o gozo e a paz. O segundo, relacionamento com os outros, que aí é aquela questão da longanimidade, da benignidade e da bondade. E o terceiro é relacionamento consigo mesmo, que é a fé, que é a mansidão, que é a temperança, que são coisas que nós vivemos no dia a dia. Ou seja, quando nós estamos passando por uma tribulação, o que nós precisamos? Mansidão. Você está naquele mar revolto, onde tudo parece que está conspirando contra você. Nesse inteirinho, nesse intervalo da tua vida que você está passando, o que você precisa? Ter domínio próprio. Você precisa ter mansidão. Então aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso e tem que ter fé, né, amados? Até aqui nós aprendemos que como filhos de Deus, necessitamos fazer uso de todas as virtudes concedidas por Deus para que o Espírito Santo produza seu fruto em nós. Ou seja, é Ele quem vai produzir o fruto em nossas vidas. Eu posso tentar ser bonzinho, mas a minha natureza que está dentro de mim, ela está todo o tempo lutando contra isso. Eu estou tentando praticar o bem, mas o bem que eu quero eu não consigo sem o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele faz com que aquilo que é impossível para mim se torne possível. Ponto 2 aqui, o número 2, que diz o nosso relacionamento com Deus. Então, na tríade que nós acabamos de ver, nós vamos ver sobre o primeiro, que é a questão do amor, do gozo e da paz. Eu gostaria de, antes de mais nada, ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ler 2 versículos que se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 22, versículos 36, 37 e 38. Quando Jesus Cristo ele foi indagado por um fariseu, o fariseu estava querendo ali pegar Jesus, fazer uma pegadinha com que Jesus caísse, aí ele perguntou, mestre, no 36, qual é o grande mandamento da lei? Ele perguntou, ele queria saber, mestre, Senhor Jesus, ele falava mestre, mas o coração dele estava longe, ele não considerava rabi, ele não considerava Jesus como Messias. E ele perguntou, mas mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então a gente vê que o amor, ele está intrínseco. Ele é a base de toda a lei. De tudo aquilo que Cristo veio fazer em nossas vidas, é o amor. É o amor que ele baseia a nossa fé. E primeiro, o amor a Deus.
Nós estarmos buscando amar o Senhor, não aquele negócio, ai, que canção maravilhosa, eu vou estar aqui dizendo que Deus é bom o tempo todo, aleluia, arrepiei. Não é isso, amados. É o ponto de mudar aquilo que você gosta, que não agrada a Deus. É o ponto de imprimir Cristo nas nossas vidas e nós mantermos a forma de Jesus em nós. Nós amarmos a Deus a ponto de negar a nós mesmos, a ponto de dominar a nossa carne. Esse é o amor a Deus, e é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando, ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Não importa que bom que você não mata alguém, que bom que você não adultera, que bom que você faz o bem, mas sem o amor de Deus, a Deus, aos nossos irmãos, ei, aonde nós estamos no Evangelho? Qual é o fruto que nós estamos vivendo sem o amor? Não existe fruto sem o amor, amados. Não existe. Não existe, nós dependemos do amor. Nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer o bem. Amém? Vamos mais um pouquinho à frente aqui, senão eu fico muito nesse ponto. Então, o amor é o maior de todas as virtudes. O autor da revista coloca assim: o amor é a maior de todas as virtudes. E a gente vê que a palavra diz isso. O bispo primaz Manuel Ferreira, ele diz assim: inicialmente, cabe notar à medida que vamos nos enchendo do Espírito e sendo controlado por ele gradativamente. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, à medida que você entra em Deus, à medida que você vai se enchendo de Deus, à medida que você vai entrando nas coisas de Deus, ele diz, gradativamente vamos ficando semelhante a Cristo. Olha a sabedoria, meus irmãos. Olha que sabedoria. É interessante observar que o fruto do amor brota no nosso espírito humano, nascido de novo, por causa da vida que emana de permanecermos na videira que é Cristo. Amados, aqui é um ponto para a gente pensar. Como que eu vou ter amor se eu não estou ligado na videira? Você sabe que aquela frase, o texto que nós lemos, né, que se a gente está em Cristo, se a gente está num ramo dessa videira e não der fruto, ou seja, se nós estamos indo na igreja, nós aceitamos a Jesus, mas nada mudou na nossa vida, do que adianta ser crente? Nós estamos perdendo o nosso tempo, meus irmãos. Porque se a vida que eu vivo hoje, depois de aceitar Cristo, depois que eu comecei a frequentar a igreja, se ela não mudou, se as minhas amizades permanecem as mesmas, se o ambiente que nós estamos vivendo é o mesmo, o que adianta? Você vai ver no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, que ele diz que o ramo que não estiver dando fruto é para cortar e jogar fora. Isso está falando da gente, amados. O Senhor tem compromisso com os seus. O Senhor, Ele habita em nossa vida. O Espírito Santo, Ele frutifica em nossas vidas. A todas as pessoas, Ele coloca o fruto. Ele dispõe desse fruto de transformação da vida das pessoas, mas mesmo assim nós temos o livre-arbítrio, ou seja, eu posso escolher mudar ou posso não escolher. Eu posso escolher ter uma vida nova, uma vida diferente, ou não. Depende de nós. Amém? Os 2.2 diz o gozo, a alegria. Amados, eu gostaria de já pular para uma palavra que diz aqui o pastor Gilberto, que diz assim, sugere que a alegria do Senhor é encontrada na certeza da salvação que emana do Espírito. Amados, eu estava meditando sobre a alegria e pensando e olhando esses textos aqui maravilhosos da revista e buscando conhecimento para trazer nessa aula. E essa frase que esse pastor Antônio Gilberto colocou aqui tocou muito forte no meu coração, que diz assim, quando a pessoa recebe perdão de todos os seus pecados, é como se o peso do mundo inteiro fosse tirado dos ombros. Quando Jesus entra em uma vida, ele traz alegria inefável.
Amados, a gente pode viver um tempo de maré baixa na nossa vida. Nós podemos viver uma tempestade, vamos colocar assim, né? Nós podemos viver um tempo ruim, quem sabe passar por um momento ruim. Mas o cristão, ele não está embasado naquilo que são temporais na nossa vida. A nossa alegria está na nossa salvação, está no Deus da nossa salvação. Ele é a nossa alegria. E a alegria, amados, é um fruto do Espírito. É Ele que nos dá, é Ele que nos visita, é Ele que nos dá esse fruto para ser alegre, para termos gozo nas coisas simples da vida. Amados, muitas pessoas pensam assim, não, se eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Aí você ganha dinheiro, você vê que não é aquilo que vai te trazer felicidade. Mas se eu passar na faculdade, entrar nessa faculdade que é top, eu vou ser feliz. Aí você passa, você estuda, você rala e entra na faculdade, não é aquilo que traz a felicidade. Aí você procura, não, eu vou fazer uma viagem maravilhosa, meu sonho, que aí eu vou ser feliz. E você faz a viagem e de repente, essa semana, até a semana de Copa do Mundo, eu estava vendo no noticiário, uma moça, ela fez uma viagem para o Catar com toda a família, aquilo que projetou tempos e tal. No retorno, amados, ela é gordinha, no retorno, aí não queriam deixá-la embarcar porque ela teria que ter uma passagem especial para ir, ela foi, feliz da vida, mas na volta não deu certo. O que eu quero dizer com isso? Amados, nessa vida nós temos frustrações mesmo vivendo um sonho. Mesmo que nós estejamos vivendo uma realização de um sonho da nossa vida, se Cristo não for em nós, não estiver conosco, de nada adianta. Você pode viver o sonho que você não vai ter alegria no sonho. Você vai ter frustração no sonho. Agora, quando você está em Cristo, você está andando, vamos supor, de carro e sofre um acidente, você diz, graças a Deus que a minha vida, Deus não permitiu que fosse tocada. Eu me livrei do mal. Aí você passa alguém e diz, gente, mas ele bateu o carro, ele está dando glória. Amados, é o viver cristão. O cristão, ele tem essa diferenciação. Porque em tudo ele vê um livramento de Deus. Aquela viagem que não deu certo, que estava tudo pronto, você pensava que ia dar tudo certo, aí de repente não deu. Aí o cristão diz assim, deve ser um livramento de Deus. Se é alguém que não tem o fruto do Espírito, que não vive no amor, no gozo, na alegria, ele já sai praguejando, amados. Essa é a diferença do crente e do não crente, daquele que é fiel e do infiel. Daquele que acredita e aquele que não acredita, aquele que crê num Deus soberano e aquele que acha que o Deus não existe. Amém? Vamos mais à frente, gostaria de ler Filipenses, capítulo de número 4, verso 4, 5, 6 e 7, que diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez, alegrem-se, outra vez digo, alegrem, ei, alegrem-se. Paulo está dizendo aos filipenses, alegre-se no Senhor. No Senhor, alegre-se. E ele continua, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Amados, não importa o que você está passando na sua vida, se é doença, se é um problema financeiro, não importa. No Senhor nós temos alegria. Amados, quem sabe a gente vai passar por essa vida, alguns com 50, alguns com 60, outros com 80, outros com 100 anos, mas a vida vai passar. A forma que nós vamos viver esse tempo, esse inteirinho, esse intervalo, é o presente que nós estamos vivendo, é você que está escolhendo. Você pode escolher viver o fruto de Deus na sua vida, deixando o Espírito Santo habitar dentro de você e mudando aquilo que você não consegue. Ou você pode escolher tentar mudar você mesmo e você não vai conseguir.
É o Espírito Santo quem faz as coisas na nossa vida. É Ele que abre portas, mas também é Ele que fecha aquilo que não é bom para você. Nós temos que parar de bater cabeça, amados. Nós temos que buscar em Cristo, nós temos que buscar em Deus. É Ele que tem compromisso com as nossas vidas. O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já falou, não é eu vou estar, eu estou. Quando Ele diz aqui que Ele vai estar, é porque Ele já está. Não é Ele vai chegar. Embora você não veja, o fruto do Espírito denuncia que Ele está dentro de você. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, a paz, o terceiro fruto, aleluia, diz a paz, uma condição necessária para florescermos em união. Então, nós temos alegria, mesmo em tempos de guerra, nós temos essa paz. A comunhão com Deus nos instrui como necessitamos. Deixa eu ler novamente. A comunhão com Deus nos instrui como necessitamos viver. Entretanto, então, nós temos a comunhão com Deus que está nos instruindo, nos ensinando, mas, entretanto, é o próprio Espírito Santo que distribui o fruto sobre cada um de nós, para que tenhamos o caráter semelhante ao de Cristo. E aqui eu aprendo, amados, que como é o Espírito Santo que Ele está nos dando, que Ele distribui, vai ser no momento que você necessita. Não adianta você estar ali triste, você está ali cabisbaixo porque aconteceu alguma coisa e em vez de trazer a alegria, a paz, ele vai te trazer um fruto que não tem nada a ver com aquilo que você quer, que você precisa. Então é o Espírito Santo que nos visita e Ele que sabe todas as coisas, é Ele que vai imprimir isso nas nossas vidas. Amém? O tópico 3 disse: o nosso relacionamento com o próximo. Aqui nós tivemos o primeiro relacionamento com Deus. Agora nós tivemos o relacionamento com o próximo. E aqui diz assim: o nosso cuidado com o próximo é uma das virtudes do Espírito em nós. Sendo assim, é importante que ao lidarmos com o próximo sejamos longânimos, benignos, bondosos para com todos. Amém? É o 3.1, e aqui nós estamos quase encerrando a lição, que diz 3.1, longanimidade, suportando as contrariedades do próximo. Amados, aqui a paciência é dom de Deus. Sabe que aqui Stanley Orton diz assim, olha que palavra tremenda. A palavra grega é mokrutumia, refere-se à paciência que temos com o nosso próximo. Ser longânimo, o que é ser longânimo? Aqui ele resume muito bem, que diz assim, é tolerar a má conduta dos outros contra nós sem nunca querer vingança. Você não quer buscar vingança porque alguém te tratou mal. Você não vai dizer, não, eu vou me cobrar, não. Você está vendo que tem uma má educação de alguém que te feriu. O cristão, ele é um longânimo, é um longo ânimo. Você tem naquilo ali uma paciência, não vai mudar. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Ah, Josué, mas eu sou um crente carnal. Eu sou muito sanguíneo, né? Tem pessoas que falam, eu sou muito sanguíneo. Isso é carnalismo, irmãos. Isso é um crente que ainda precisa morrer para si mesmo. É um crente que ainda precisa dar fruto no Espírito. O Espírito Santo, ele precisa visitar essa pessoa para que possa mudar isso, mudar essa característica dela. Romanos 12:12 diz assim, sede paciente na tribulação. Mas a gente precisa de longanimidade, de paciência todos os dias, quer seja numa tribulação que você está vivendo, quer seja com uma pessoa indesejada que te visita lá e te traz algum tipo de tribulação. É paciência, amados. Mas isso a gente consegue em Deus. É Deus que nos gera isso em nós. É o Espírito Santo, ele gera essa paciência. O segundo ponto, benignidade. Olha só que coisa tremenda. Como que eu vou tratar com o meu próximo se eu não for benigno? O amor mostrando a compaixão. Isso, amados, é um resumo da benignidade. É o amor que nós temos pelo próximo em forma de compaixão.
Você se coloca no lugar do outro. Você diz assim, não, eu vou fazer porque se eu fosse ele, eu também gostaria muito que tivesse feito, relevasse essa atitude, então eu vou relevar. Amém? O pastor César Rosa de Melo diz, perdoar é muito mais que uma atitude, é exercitar a benignidade de Deus. Amados, tem feridas que nos fazem, que realmente você diz assim, olha, eu não consigo, e é verdade, você não consegue. Você não vai conseguir perdoar. Se o Espírito Santo não te visitar, amados, se não gerar esse fruto dentro do nosso coração, é impossível que aquelas marcas que foram impressas no nosso interior, no nosso coração, aquelas que nos feriram, que trouxeram realmente coisas ruins para nós, sejam perdoadas. Isso é um gerar de Deus, é um fruto do Espírito Santo. Isso também é uma característica de Jesus. Amém? Bondade, a destreza do amor, é o 3.3. Ponto 3.3, que diz, uma coisa é desejar fazer o bem, outra é concretizá-la. Amados, você pode pensar assim, não, eu quero fazer o bem para aquela pessoa, ela merece que eu faça o bem. Aqui eu aprendo algo, amados, que a gente não faz o bem porque a pessoa merece, a gente faz o bem porque nós somos crentes, nós somos cristãos, nós temos a característica de Cristo, nós somos amoldados por Cristo, por isso que nós fizemos o bem. Provérbios 14 diz, o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Amados, então se é infiel de coração, a gente vai sofrer aquelas consequências das nossas atitudes. Mas quando você é bondoso, quando você tem aquela bondade de tratar os outros em amor, embora não queira recompensa de nada, o próprio Deus te recompensa. Não que você esteja esperando uma recompensa para fazer alguma bondade, mas o próprio Deus, Ele vai te recompensar. Amém? O bispo Primaz Manuel, ele diz assim, a virtude da bondade que está no fruto do Espírito nos leva a ser parecido com Jesus, que é bom. Quando apresentamos a virtude da bondade em nossas vidas, somos capacitados a viver em retidão. Passamos a ver que a bondade deve estar presente em tudo o que fazemos. Amém, amados? E eu gostaria de concluir essa lição com uma passagem do livro de Mateus, que está fora da lição, mas isso me toca muito essa passagem, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, que fala sobre bondade. O que é bondade, amados? E diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha que coisa tremenda. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Amados, que fica aqui a minha oração, para que o Espírito Santo possa nos encher, para que nós possamos ter o fruto que nos faz semelhante a Cristo. Amém? Eu quero te convidar aqui para nós finalizar, para orarmos, clamarmos a misericórdia de Deus, para que esse fruto ele possa trazer vida nas nossas vidas, nas nossas decisões, naquelas frustrações que nós estamos padecendo, naquela falta de perdão, aquele coração tão duro que nós temos, que só Deus sabe que a gente não consegue perdoar. Passa anos e qualquer coisa te leva a lembrar daquela situação. O que você está pensando agora? É essa mesmo. Eu te convido. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar, Senhor, nossas vidas, Pai, na Tua presença. Senhor amado, tem algumas situações que nós não conseguimos abrir mão delas, Senhor, de alguns sentimentos, de algumas coisas, Deus, que ficam lá dentro, onde só nós e o Senhor sabe o que é. Meu Pai, em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos, eu quero orar, Deus, pedindo que o Espírito Santo, o doce Espírito, que o Senhor possa nos visitar
nesse momento e possa frutificar, Senhor, aquilo que nós necessitamos para o período de vida que nós estamos vivendo. Nós te louvamos, Deus, pela tua presença, que ela é doce, que ela é suave, que ela ensina, que ela instrui. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e pedimos, Deus, frutifica em nós. Precisamos do Senhor, Pai. Sozinhos, Deus, somente conosco, Pai, nós não conseguimos, precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Que essa aula, amados, possa ter falado contigo da mesma forma que falou comigo. Que o Espírito Santo venha fazer algo sobrenatural na tua vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Paz do Senhor.